Então, vamos abrir aí para as discussões, perguntas, antes de ir para o nosso Goodbye Coffee, né? Igual ontem. Claro, tá vindo aí o microfone. Bom, meu nome é Márcia D'Angelo, eu sou doutoranda no Mackenzie e na minha dissertação de mestrado eu abordei conselhos de sustentabilidade, falei de competências coletivas desses grupos. E, tendo em vista a apresentação de vocês, a minha pergunta é, para os dois, por que o Comitê de Sustentabilidade no HSBC e o Comitê de Responsabilidade Social Corporativa foram criados e qual o papel desses grupos em todos esses dois projetos que vocês apresentaram? Bom, lá na Iraí, um pool de perguntas. Olá, quero parabenizar a mesa, Fernando, Adria. Meu nome é Cláudio, eu sou professor de pós-graduação no Mackenzie, na PUC, e a minha área de estudo é sustentabilidade. Além disso, eu também atuo como aplicador de indicadores éticos no Unietos. Então, eu fiquei bastante curioso, principalmente a minha pergunta para o Fernando, fiquei bastante curioso, porque quando você fala de indicadores, eu vejo isso como benefícios, né? Compreensão do desafio da sustentabilidade dos negócios. E eu queria saber, objetivamente, que ferramenta que vocês usam lá para quantificar quanto houve de compreensão. E se isso é possível, ok? De compreensão. Oi, do Senac. Eu queria só, até complementando a questão dele, que também é uma curiosidade minha, né? Eu acho esse trabalho que você apresentou do HSBC super interessante, como foi o FIS, parecido, né, com a proposta do FIS. E agora no Senac eu tenho uma pesquisa, né, exatamente do setor bancário, né, e que nós envolvemos o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Real, né, o HSBC não entrou. E para o nosso espanto na pesquisa, por exemplo, da internet, né, a gente foi coisas assustadoras, do tipo cartão de crédito, né? O Banco do Planeta fala que tem um cartão de crédito que ajuda a SOS Mata Atlântica, né? Só que é a taxa de unidade mais cara em comparação a todos os outros cartões de crédito que o Banco do Planeta tem. E ele passa parte dessa unidade para a SOS Mata Atlântica, né? Quer dizer, isso chama-se fazer festa com o chapéu do outro, né? E fora diversas outras estratégias relacionadas ao desenvolvimento de produto, preço e distribuição, todas elas, quando eram de produtos sustentáveis, eles eram desfavoráveis em relação aos produtos tradicionais, né? E o HSBC, sinceramente, não foi um banco que entrou na nossa avaliação, mas eu li recentemente um caso aí do livro do Fernando Almeida, que ele fala sobre o HSBC, e ele dá esse mesmo exemplo do cartão de crédito do Santander, que eu até achei curioso, do Fernando Almeida, porque ele dá como um bom exemplo. Eu falei assim, poxa, pera, o pessoal pega o meu dinheiro, dá para a instituição e fala que isso é responsabilidade social, né? Então, a minha pergunta é muito parecida do colega, né? Se vocês têm alguma análise, o quanto está essa transformação, né, que ocorre, que eu acho que é extremamente importante esse trabalho que vocês fazem, mas o que isso de fato impacta, né, na transformação, da percepção do negócio das empresas, né? Um pouco essa, mais como curiosidade mesmo, vocês têm esse tipo de análise, né? Eu queria fazer uma questão, eu sou Cecília do Senac também. Eu queria dizer, vocês os dois apresentaram questões como sensibilização de funcionários, e de pessoas e da comunidade, influência no negócio, né, perpassa a questão da sustentabilidade hoje parte do negócio. Se vocês poderiam dimensionar em porcentagem quanto desse negócio então é destinado em termos financeiros para esse tipo de trabalho. Boa tarde, meu nome é Vitório, eu trabalho com redes sociais e sustentabilidade, escrevendo sobre.
E a minha pergunta é sobre essa iniciativa do SERES. Qual a tendência você acredita que... como você acredita que com o desenvolvimento desses trabalhos isso vai ser visto pela sociedade como um todo? Porque a maneira como é composto o conselho, né, dá a impressão que talvez em algum momento nem pareça que é um consórcio das empresas em si, sabe? Que talvez tome uma outra dimensão. E não sei se talvez é essa a intenção, mas como é que você vê isso? Tá. A questão do papel do comitê, né? Como que foi criado? Na realidade, a gente iniciou esse processo, a gente ainda está fortalecendo, né? Como a gente começou eu fiz esse treinamento de responsabilidade social. Eu começou a discutir isso nas reuniões gerenciais, né? Eu levei a proposta assim, que a gente precisa voltar esse olhar para a responsabilidade social aqui na empresa. A diretoria comprou a ideia, a gente fez essa consultoria com o SESI, né? Aí entrou na questão da avaliação do ethos, né? E a gente começou assim, o comitê foi formado para fazer a avaliação no ethos, né? Para participar da avaliação, para trabalhar essas metas, né? Para definir metas, onde que a Iracema quer chegar, né? Então, assim, o papel do comitê, pelo menos hoje, é isso, assim, é trabalhar metas internas. Então, quando você olha para o stakeholder, fornecedor, o gerente supply chain tem as metas dele assim atreladas assim ao que a gente conseguiu avaliar do ethos, assim, o que a empresa precisa fazer para melhorar o desempenho dela. Então, cada um tem as suas metas, assim, né? Eu citei a questão do código de ética, porque foi uma meta minha, né, da gestão de RH, né? Então, a gente está trabalhando aos poucos, mas, assim, a gente não tem muitas respostas ainda a dar, né? Tanto é assim que, por exemplo, o modelo SERES, assim, eu não posso, assim, a gente não tem ainda definido no orçamento quanto que a gente vai dispensar para isso, né? Assim, até agora, assim, a gente está com aquelas 3 primeiras etapas, a empresa fez um desembolso financeiro partilhado com as outras 3 empresas envolvidas, né? Mas para o SERES a gente está com esse dinheiro que veio, né? Assim, mas a gente imagina assim, que daqui para frente a gente vai alocar alguma verba no orçamento para continuar fazendo esse investimento. Mas não sei precisar quanto, né? Como que isso vai ser. A gente não sabe como que isso vai se desenrolar, né? Como que isso vai acontecer daqui para frente. A gente fala que é o consórcio das 4 empresas, porque são 4 empresas da Barra do Ceará que elas se situam num raio de 5 quilômetros uma da outra. Então, a gente vai trabalhar com essa comunidade ali próxima da gente, né? Que sofre o impacto da nossa ação lá na ação ambiental, ou qualquer tipo de coisa, mas também assim, elas se beneficiam com o emprego, né? Porque assim, 90% das empresas que antes se situavam ali naquela área, que antes era um polo industrial, já não estão mais. Então está todo mundo migrando para uma cidade vizinha, que é Maracanaú, onde tem um distrito industrial hoje, né? Então há o interesse também da comunidade que as empresas continuem lá dentro pela garantia do emprego, né? E há também uma pressão dos órgãos ambientais no sentido de tirar essas empresas. Então, tem algumas que realmente não têm conseguido isso, têm arrumado a mala e ido embora para cidades vizinhas, né? Eu não sei se eu te respondi. Ok. Bom, deixa eu tentar passar um pouco aqui por todas as questões. Então, começando por essa questão, que eu acho que está um pouco a pergunta do papel dos comitês, eu acho que ela se eu entendo bem, ela quer dizer qual é a motivação que está por trás disso, né? Até saiu interessante, ontem saiu o resultado de uma pesquisa, acho que foi uma dessas consultorias internacionais aí, que dizendo que os grandes investidores, ou seja, os acionistas das empresas, alguém deve ter lido, isso daí circula pela internet, os acionistas das empresas não se importam com sustentabilidade. Quem se importa realmente são os diretores, os dirigentes das empresas, ou seja, o papel desses caras, na verdade, acaba sendo como convencer os acionistas que esse é um bom negócio, né? Então, isso mostra um pouco, talvez, o papel desses comitês, não só de sustentabilidade, mas de uma forma geral,
desses gestores, ou seja, muitas dessas empresas, ou da alta direção dessas empresas, já internaliza isso, não como uma questão de marketing, de imagem, disso, mas uma questão de sobrevivência e de se colocar no mercado que está em franca transformação, tanto por questões de regulamentação, né, porque cada vez vai ficar, a tendência não é ficar menos restritivo, muito pelo contrário, quanto por questões de mercado, né, ou seja, o perfil dos consumidores, dos mercados, aponta para um caminho que é esse. Então, eu acho que essa questão dos comitês tal, é como traduzir essas transformações, essas tendências, em algo que faça sentido para o negócio. Com relação a essa parte de como se mede, né, ou seja, como você pode avaliar essa questão em termos das pessoas. Antes de tudo, eu não sou funcionário do HSBC, tá? Então vocês devem deixar isso claro. Eu tive uma experiência de ter trabalhado com esse pessoal e também com outras organizações nesse processo de mudança organizacional através de transformação de pessoas nas organizações. Mas essa era uma preocupação que a gente tinha, não só interno quanto externamente também, porque esses programas que envolvem uma grande interferência no dia a dia, no cotidiano de comunidade, sempre é uma preocupação você saber do resultado que isso deixa, mais do que uma interferência pontual, por mais pontual que ela seja. Mas essas organizações, isso é interessante a gente notar, essas que fazem uma análise mais formal desse tipo de programa, o que a gente tem acompanhado é que eles têm, por exemplo, eles medem lá um indicador que é o nível de engajamento das pessoas. Isso é uma coisa importante que eles têm. Nível de engajamento, você está lendo aí tudo aquilo que aquela pessoa, a motivação, a determinação, a inovação, enfim, a vontade que a pessoa tem, que no fundo dá aqueles índices, a melhor empresa para se trabalhar, esse tipo de coisa. Então, uma das coisas que eu tenho acompanhado é que esses programas de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de liderança, enfim, que trabalham na perspectiva do que a gente falou aqui, as pessoas que passam por essas experiências, em média, elas têm uma satisfação, uma predisposição muito maior quando comparadas às outras pessoas que não passaram. Pessoas que se engajam em programas de voluntariado, programas inovadores, programas que fazem links com outras áreas que estão externas a que elas têm trabalhado. Esse é um indicador em termos de indivíduo. E o outro indicador que a gente acompanha também é o retorno direto que esses projetos, que foram feitos internamente nas organizações traz, tanto em termos financeiros, mas muito mais em termos de explorar novas áreas e novos modelos de negócio. Porque aí é interessante, na forma como a gente concebeu esse projeto, é que quando essas pessoas voltavam do campo para os seus áreas de trabalho, elas tinham projetos que eram campos de experimentação. Ou seja, era aquele tipo de projeto que não normalmente iria acontecer, mas que existia um espaço ali, uma margem, que ele poderia ser apadrinhado por um executivo mais sênior, alguém assim, que permitia com que aquilo acontecesse. Então, em termos de trazer inovação e trazer um pensar diferente, arejado, é interessante. Com relação à questão que você coloca, ou seja, que é esse impacto na transformação no negócio, né? Então tem um pouco a ver com isso, mas o que eu acho o que eu tenho observado em algumas organizações que talvez trilharam um pouco mais esse caminhar, é que isso está fundamentalmente incorporado na visão e na estratégia de negociação, na estratégia dessas empresas. Te dou um exemplo. De novo, eu vou recorrer a esse caso aí do HSBC. Estava conversando com o pessoal e a visão deles é o seguinte: eles se colocam, eles se percebem como uma empresa que quer financiar a economia de baixo carbono no mundo. Entendeu? Então, isso não é que eles estão doando, a estratégia não é incentivar
projeto XYZ de mitigação. Também é porque, mas isso é questão de imagem. E aí a gente tem que ler essas iniciativas com um rigor bastante forte para separar uma coisa da outra. Por outro lado, já existem estratégias de se posicionar nisso daí, entendeu? Então já sabe exatamente quais são as tecnologias que são passíveis de serem financiadas. É eólica, é biomassa, quais as áreas do globo, quais países são mais predispostos a facilitarem a adoção de novas tecnologias. Quais são produtos financeiros que podem ser criados. Isso é falando de mudanças climáticas, né? Mas você pode enxergar todos aqueles problemas, entre aspas, né? Que são problemas sociais, problemas ambientais, decorrentes desse modelo, que vai se criando toda uma inovação e um reassentamento de práticas e estratégias para atender a isso, agora sob um outro olhar. Então, claro, existe, eu acho que sempre existe, sempre vão existir aí oportunismos, né, nesse novo estado das coisas. Mas eu vejo também que existe já uma parte aí dessa curva do sino aí, que já está vendo essa questão e já se coloca de uma outra forma, né, com uma visão de negócio muito mais estruturada. E a sua pergunta diz a respeito a quanto que isso é destinado, né? Então acho que mais ou menos tem a ver com isso que eu estou falando. Acho que talvez isso não venha tanto do marketing mais, eu acho. Claro, ainda existem as suas políticas de responsabilidade social e isso tem que ter seu espaço, mas as ações mais promissoras que eu vejo são as ações que trabalham no sentido de transformar as pessoas nas organizações para entender ou para olhar esse novo cenário com outro ponto de vista. Então, eu acho que aí que é a área mais interessante quando a gente fala de educação para a sustentabilidade.